Você está bem? Você está aqui nessa noite? Queria dizer que é um privilégio trazer a palavra para a minha igreja. Queria dizer que essa é a minha igreja preferida. Por que será, né? Porque é a minha igreja. Deus é bom. Queria cumprimentar você que está nos assistindo pela internet. Acho que eu vou sentir calor, então deixa eu só tirar o meu casaco. Só um segundo. Acontece, é ao vivo. Então, como o nosso pastor falou, nós estamos aqui conversando, ministrando e recebendo do Senhor a respeito do tema prosperidade bíblica. Quem aqui já teve curiosidade em ler o livro Prosperidade Bíblica, do Derek Walker? Algumas pessoas, o pastor está aí fazendo a propaganda. Nós ainda temos exemplares ou não? Cadê Ju? Tinha 3, tinha 2, então tem poucos. Se você quiser, procura a Ju no final do culto, porque esse livro é top demais. E antes de começar a falar com vocês, eu queria dizer que eu achei isso aqui, na casa de banho feminina. Estava dentro da pia. Então, alguém estava lavando o carregador. É da Jéssica. Pronto. Da Daisy, desculpa, tá aqui. Depois você pega. Pronto. Ela estava, né, dando um banho no carregador. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 do livro Prosperidade Bíblica. Na verdade, nós vamos nos basear nesse livro, nesse capítulo do livro. E esse capítulo ele é muito interessante, porque ele fala sobre um tema que se chama o princípio das primícias. Hoje nós vamos aprender o que é que são as primícias, o que é que o Senhor espera de nós, o que é que acontece quando nós não cumprimos esse princípio muitas vezes. Você vai descobrir tudo hoje à noite e vai sair falando para todo mundo. Eu creio nisso, amém? É um compromisso. Ele começa falando, e é bem interessante, quando os autores eles trazem a história pelo começo, né? Porque às vezes a gente ouve muitas vezes assim, numa palavra de oferta do culto a respeito de prosperidade, a gente já ouve alguém falando meio caminho andado e muitas vezes a gente fica pensando, tá, mas como é que chegou aí? Como assim, plantar para colher? Eu dou dízimo para receber mais? Ou será que não, como é que é aquele versículo? É o pão e a semente, como é que é? Às vezes a gente já chega na igreja, muitas vezes, e ouve o pessoal já falando aqueles jargões, aquelas palavras que já são tão faladas, né? Mas como é que a gente chegou aqui, nesse ponto, para se falar sobre prosperidade? E eu queria que você abrisse, por favor, lá em Gênesis, capítulo 1, porque tudo começa pelo começo. Deus, ele transferiu o governo da terra para o homem, quando ele criou Adão. E junto com o governo da terra, ele fez uma transferência de recursos para a mão do homem. Vamos ler lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Não tem como você errar, porque é o primeiro capítulo da Bíblia. Gênesis capítulo 1, 27 diz: Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Ou seja, aqui você percebe que Deus ele fez aquela criação toda, criou os animais, as plantas, criou o homem e disse ao homem que era tudo para ele governar. O que essa passagem ela nos ensina, né?
Você sabe que na época que Adão foi criado, não existiam euros, né? Deus não disse, olha, Adão, está aqui 1 milhão de euros para você administrar. Não. Os recursos que existiam naquela época, naquele momento que Adão e Eva foram criados, eram a natureza. Com o passar do tempo, esses recursos só foram sendo transformados. Então, depois de um tempo, o homem desenvolveu, né, a agricultura e ele começou a trocar, né, vegetais e as suas plantações e as suas produções com outros homens. Depois de um tempo, os recursos se tornaram o sal, as propriedades e outras coisas com o passar do tempo. E hoje, nós entendemos como recurso financeiro o dinheiro, não é verdade? Onde é que eu quero chegar com isso? Que esse recurso que nós temos hoje, no nosso dia a dia, né, nas nossas vidas, que nós administramos, ele é nada mais, nada menos do que os mesmos recursos que Deus entregou para Adão. Ele só foi se transformando até chegar no nosso tempo como em forma de dinheiro, não é verdade? Quando Deus, ele transferiu esse recurso para Adão, simbolizando a transferência do domínio para a humanidade, para o homem, ele estava deixando para Adão aquilo que ele tinha criado de mais maravilhoso, a sua melhor herança. É como um pai mesmo, físico, né? Um pai biológico que deixa para o filho uma herança. Quando o pai deixa para o filho uma herança, ele não espera que o filho simplesmente administre, né? Também espera que o filho administre aquilo, mas ele espera que aqueles recursos sejam também para o filho usufruir. Então, você já percebe que existe um equilíbrio aí. Ele usufrui, mas ele também precisa saber administrar. Você está aqui? Não se perca, não. É proibido dormir essa noite aqui enquanto a gente estiver aqui na igreja, tá? Quando nós reconhecemos que o Senhor é a fonte de todo bem material, de tudo aquilo que foi deixado por Ele, quando a gente reconhece que tudo que nós temos veio dele, nós nos tornamos não somente meramente administradores do nosso próprio dinheiro, mas nós nos tornamos participantes da herança dele. E essa é uma diferença na nossa consciência espiritual daquilo que o Senhor deixou para nós. Porque não é simplesmente algo que entra na nossa rotina e a gente começa, né, a administrar aqueles recursos e você trabalha e você recebe e no mesmo dia você já não tem mais nada porque você pagou todas as contas e esse ciclo se repete, se repete, se repete. Mas sabe que a vontade de Deus não é que você viva para pagar as suas contas. A vontade do Senhor é que você tenha para usufruir dos recursos que Ele disponibilizou com a abundância. Você acha que quando Ele criou o Jardim do Éden, que Ele deu tudo para Adão e Eva, Ele disse assim: olha, Adão e Eva, criei para vocês e é seu, administre e usufrua de 2 alfaces, 3 tomates, 1 leão, um gato e um grilo. Foi isso aqui que Deus criou? Foi só um pouquinho assim para sobreviver? Não, foi abundantemente. Eu acho que se Adão vivesse para sempre, né? Eu imagino que o jardim era uma coisa magnífica e abundante. Eu acho que se ele vivesse quantos anos fossem, ele não conseguiria consumir todos aqueles recursos, não é verdade? Sabe que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não se contente com o pouquinho, não. Não é para nós, não. Sabe que se você tem vivido esse ciclo de trabalhar muito, ganhar pouco, gastar tudo, não sobrar nada, faltar um pouquinho, no outro mês você compensa ali, aqui e ali, essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Abra lá a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em algumas versões ele diz: tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.
Sabe que quando nós lemos esse versículo, muitas vezes a gente pensa, ele já deu tudo para mim, então amanhã eu quero acordar com uma Ferrari na minha porta, né? Uma coleção de bolsas de grife, é que nem aquele meme, né? Um Ferrari, não sei o que lá, não lembro mais do meme, eu ia explicar, mas deixa para lá. Mas enfim, a gente lê esse versículo e a gente acha que são coisas materiais. Mas aqui, ele não fala que Deus deixou 1 milhão de euros para mim, não. Aqui diz assim, Deus tem nos abençoado com as bênçãos espirituais. O que é que isso quer dizer? Tem um outro versículo na Bíblia que ele fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, se eu quero tomar posse das bênçãos espirituais, eu tenho que receber espiritualmente, ok? Mas como é que você faz isso na prática? A Bíblia fala que a fé tem ações correspondentes. Então, para que você possa tomar posse pela fé, você precisa agir correspondentemente. Como é que se faz isso? Vou te dar uma dica. Fé não é pensamento positivo. Fé não é dizer, ok, Deus quer que eu seja próspera, quer que eu tenha abundância. Então, eu vou começar a me imaginar com uma Ferrari, com as bolsas de grife, com as viagens para Dubai, com muito ouro. Sabe que é uma bênção você se projetar dessa forma na sua mente, sonhar com essas coisas. É lícito. Mas fé não é só isso. Fé, qual que é a principal ação correspondente da fé? É você crer no seu coração, como a gente ensina para as crianças. Crer no seu coração e declarar com a sua boca o quê? A palavra. Então, essas verdades que você tem aprendido aqui sobre prosperidade, se você quer tomar posse da prosperidade, você tem que declarar o que a palavra fala sobre prosperidade. Então, você vai pegar as realidades que você tem recebido e você vai começar a declarar todos os dias. Eu não vivo com falta, eu vivo com abundância. A vontade do Senhor para a minha vida é usufruir de tudo que Ele deu, de tudo que Ele deixou para mim. Eu vou começar a ofertar X. Se você dava, né, seu dízimo de... sei lá, você recebia 700 e dava 70 de dízimo, começa a declarar, próximo mês eu vou dar 100, e depois eu vou dar 150, e eu vou começar a dar 1.000 euros de dízimo. Amém? É assim que se começa. Sabe que a fé, ela chama a existência das coisas que não são. Ou seja, você não está vendo ainda, você não está dando ainda o dízimo de 1.000 euros, por exemplo, como você gostaria. Mas você precisa começar a chamar essa realidade para a sua vida através da sua declaração. Amém? Então, primeiro você toma posse da realidade. Ok, eu entendi. É isso que o Senhor quer para mim. Agora eu vou começar a declarar e agir de forma correspondente. Amém? Agora, existem também outras ações correspondentes quando se trata de recursos financeiros. Quais que são essas ações correspondentes que fazem com que você tome posse cada vez mais das realidades que o Senhor tem sobre prosperidade para a sua vida? E você pode estar achando que eu vou te falar várias coisas mega espirituais, como jejuar e tudo mais. Mas eu vou te dar uma dica. Sabe qual é uma boa ação correspondente para que você possa andar em prosperidade? Vou dar uma dica para você. Pagar as contas em dia. Olha só, quer dizer que quando eu pago as contas em dia, eu abro as portas daquilo que o Senhor tem dado para mim. Sim. Meu Deus, que revelação espiritual. Sabe qual é outra ação correspondente que você pode fazer para tomar posse, cumprir aquilo que você acordou com alguém? Outro tipo de ação correspondente, gastar menos do que recebe. Sabe que quando você administra os recursos que o Senhor disponibilizou para você e de maneira responsável, é como um pai mesmo, aquele exemplo que eu dei, né? Quando o pai deixa a herança para o filho.
E ele dá um pouco, né, da herança, dá ali uma mesada ou um presente, né, em dinheiro, e ele vê o filho gastar tudo de maneira irresponsável. Qual o pai que vai dizer, olha, toma aqui mais 10 vezes esse valor? Não é assim que funciona, não é verdade? Tem algum pai aqui? É assim que funciona, né, não? Mas quando o pai vê o filho administrando de maneira responsável, a vontade dele é dar cada vez mais, não é verdade? E assim o Senhor vai liberando sobre as nossas vidas aquilo que Ele já nos deu espiritualmente. Sabe qual é outra ação correspondente que abre as portas da prosperidade sobre a sua vida? Dá o dízimo. Meu Deus! Quer dizer que não é só uma conversa para tomar o tempo aqui do culto? Não. O dízimo, ele é um princípio que a palavra nos dá para prosperar. E ele faz parte também das primícias. Quando eu estava pensando sobre essa palavra, né, eu meditando sobre essas coisas, eu reli, tinha lido recentemente o livro, mas reli especificamente esse capítulo, e eu estava pensando, meu Deus, eu vou falar aquelas coisas que todo mundo já sabe, já ouve todo domingo. Eu queria trazer uma coisa para as cadeiras voarem, para todo mundo ficar super empolgado, mas são as mesmas coisas. Queria trazer um exemplo, assim, uma coisa bem empolgante. E o Senhor falou para mim, fale aquilo que é mais óbvio. E eu fiquei pensando que muitas vezes aquilo que é óbvio é o que dá aquele estalo no nosso coração e faz com que a gente entre na prática. E um exemplo que o Senhor me deu sobre princípios, né, o princípio das primícias, muito simples, e todo mundo vai entender o que eu quero dizer aqui. Digamos que eu chego para o meu marido ama chocolate, mas assim, ele ama mesmo, mais do que deveria. Se eu chego para o meu marido e digo aqui, olha, trouxe para você uma caixa, queria trazer assim fisicamente, mas não tive tempo de comprar. Trouxe para você aqui uma caixa com 10 chocolates, para você, certo? Eu tô te dando. E eu tenho muito mais chocolates do que esses, mas eu quero te dar uma caixa com 10, certo? Você aceita receber? Aceita. Agora, quando eu te dou essa caixa com 10, antes de você fazer o que você quiser com esses 10, me dê só um. Você me dá só um. Antes de você comer, me dê só um. Eu só quero um. É um exemplo bem simples, mas se você parar aqui, vamos dar uma pausa na história, e você pensa, eu dei 10 para ele que não tinha nada, e pedi só um, seria meio egoísta se ele negasse, né? Porque, afinal, ele não tinha nada, e eu só pedi um. Ok, todo mundo concorda que é esquisito ele não querer me dar. Agora, digamos que ele diga assim, para que eu vou te dar um se você tem muito mais? Se você me deu 10, você tem muito mais, para que eu vou te dar um? O que você vai fazer com esse um? É esquisito também, porque não importa, eu dei para ele tudo, ele não tinha nada. O que é um para ele, que vai ficar com 9? Esse exemplo, ele é bem básico, a gente poderia contar até ali no departamento infantil, não é verdade? Mas sabe que muitas vezes nós temos agido dessa forma. Eu ganho 1.000 euros, por que eu vou dar 100? Você não tinha nada e ele te deu tudo. O que é 10% do que você recebeu dele para dar para ele? Não faz sentido nem questionar. Eu vou dar para a igreja. E o que a igreja vai fazer com esse dinheiro? Amados, a Bíblia fala que homens recebem, mas o Senhor recebe como aroma suave. Sabe como? Espiritualmente. Dar o dízimo é liberar as bênçãos espirituais que o Senhor já deu sobre a sua vida. Sabe, quando você dá o dízimo, você abre as portas para que elas sejam derramadas sobre você. Dar o dízimo é uma ação correspondente daquilo que Ele tem nos dado, para receber aquilo que Ele já nos deu. Amém? E eu quero que você abra lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3, por favor. Gênesis capítulo 4, versículo 3. Nós vamos entender mais um pouco sobre primícias.
Diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Sabe que quando Deus estabeleceu o princípio das primícias, não foi sobre a lei, não foi para uma determinada aliança, não. Deus, ele estabeleceu esse princípio que ultrapassa as dispensações. Abel, ele deu as suas primícias. Sabe o que é a primícia? É a preferência, a primeira coisa que você faz quando você recebe aquele recurso é tirar a primícia, a preferência ao Senhor, que te deu tudo. Abel fez isso. Ele tinha no coração dele a primeira coisa. Ele não pensou, eu tenho que vender esse carneiro aqui para pagar as minhas contas, para pagar a minha renda. Não, a primeira coisa, a coisa principal, a preferência do pensamento dele, do coração dele, foi dar ao Senhor aquilo que o Senhor pediu, sem questionar. Por que eu vou dar uma primícia para o Senhor? Mas o Senhor nem precisa, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Amado, não faz sentido questionar. Não faz sentido ficar discutindo com um princípio da palavra. Muito pelo contrário, quando nós nos submetemos a esse princípio, nós liberamos muito mais do que aquilo que nós estamos nos prendendo para liberar. Amém? E a principal chave, na verdade, a primeira chave para que nós sejamos bem-sucedidos em tudo que fazemos é reconhecer o Senhor, é reconhecer a primazia do Senhor sobre as nossas vidas e sobre as nossas finanças. Amém? Lá no livro, no capítulo 4, que é o princípio das primícias, ele fala: ao ofertar as primícias, lembramos e confessamos que longe de Cristo não temos nada. Estaríamos perdidos, seríamos escravos do pecado. Devemos a Ele tudo e reconhecemos isso nos voltando a Ele e entregando a Ele as nossas primícias. Veja que a oferta das primícias é um ato de adoração e agradecimento, onde nos regozijamos em tudo o que Ele nos deu. Ao dar a Ele as primícias, nos voltamos, nós o honramos como nosso Senhor e provedor e afirmamos que o amamos acima das coisas que Ele tem nos dado. O pastor deu um exemplo aqui, enquanto ele falava a palavra de dízimos e ofertas, daquele jovem que Jesus falou: vende tudo que você tem e segue-me. Sabe que aquele jovem, ele não quis fazer isso. O que é que ele estava dizendo com essa atitude? Que aquilo que ele tinha valia mais do que uma vida com o Senhor. Mas sabe que os 12 deixaram a família em outro lugar, voltavam. Quantas vezes será que eles voltavam para ver a família? Quanto tempo será que eles passavam longe da família? Não é só sobre dinheiro. Não é só sobre recurso financeiro, apesar de que também é. Mas muitas vezes o Senhor tem dito: olha, vem e segue-me. Deixa os seus hobbies e segue-me. Aí você pensa: mas é tão bom jogar futebol no domingo de manhã. Mas às vezes o Senhor tem muito mais do que aquilo que Ele está pedindo de você. E você tem dito, com a sua atitude de: não, mas domingo é um dia de família. Eu prefiro não abrir mão. Sabe que nós não estamos pregando aqui um desequilíbrio, mas nós estamos dizendo que a primazia, a preferência, a coisa mais importante que tem nas nossas vidas é o Senhor. Amém? Eu queria chamar o grupo de música, e enquanto eles vêm, queria pedir para você abrir em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 4, diz assim. Pode ir tocando. E quando acabou de falar, disse a Simão, aqui é Jesus, falando com Pedro. Quando acabou de falar, disse a Simão:
Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havemos trabalhado toda a noite, mas nada apanhamos. Mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe as redes. Sabe que ele lançou a confiança dele sobre uma palavra que o Senhor deu. Lá em Salmos diz, né, que não siga o conselho dos ímpios. Muitas vezes o conselho dos ímpios ou o pensamento do mundo dá 10% do que você recebe para a igreja, é demais. Não, é muito. Se você investisse esse dinheiro, ia dar muito mais que você ia receber. Mas sabe que nós não temos lançado a nossa confiança no conselho dos ímpios. Nós temos lançado a nossa confiança sobre a palavra do Senhor. E contra todas as possibilidades, Ele é que faz o milagre acontecer. Quando nós lançamos a nossa confiança sobre a palavra que Ele liberou para as nossas vidas, não importa como está o mercado financeiro, não importa como está a crise, não importa o que te disseram para fazer ou para não fazer, se foi Ele que disse, eu vou lançar a minha confiança sobre a palavra dEle. Você pode ficar de pé nessa noite? Esse é o momento de você lançar a sua confiança sobre a palavra que o Senhor te deu. Sabe aquela palavra que vai contra tudo e todos? Aquela palavra que vai contra a lógica? Aquilo que Ele colocou em seu coração e que você tem convicção que foi Ele que colocou no seu coração. Essa é a noite que você vai deixar de lançar os seus pensamentos sobre o medo. Essa é a noite que você vai parar de olhar sobre as suas circunstâncias da sua vida. Nessa noite você vai parar de questionar aquela palavra que Ele deu e você vai lançar a sua confiança sobre a palavra dEle. E eu vou te dizer com toda certeza do mundo, 100% garantido, a palavra dEle não volta vazia. Quando você lança a sua confiança sobre aquilo que Ele declarou sobre a sua vida, sobre aquilo que Ele ordenou você fazer, isso não vai voltar de qualquer forma, isso não vai voltar como prejuízo. Sabe que muitas vezes você pode ter saído lá da sua terra, sei lá de onde você veio, e você, contra todas as possibilidades, contra todos os conselhos, seguiu uma palavra dEle. Deixa eu te dizer, Ele não lança uma palavra para voltar como fracasso. A palavra que Ele lança sobre a sua vida é de sucesso. Amém. Mas deixa eu te dizer, você precisa ter uma ação correspondente a essa palavra. Amém? Então eu quero que nessa noite você feche os seus olhos e você faça um compromisso com Ele de lançar a sua confiança sobre nada além da palavra dEle. Amém? Vamos adorar o Senhor?